Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 313. Todos aqueles dias perseguindo um devaneio. Todos aqueles anos vivendo em um borrão. Todo esse tempo sem nunca realmente enxergar as coisas como eram. Olhei diretamente nos olhos da garota mais linda que eu já tinha visto e continuei cantando, entregando meu coração, minha alma e cada parte de mim àquelas notas. Agora ela está aqui, brilhando sob a luz das estrelas. Agora que ela está aqui, de repente eu sei. Se ela estiver aqui, isso é cristalino. Estou onde devo estar. Ao chegar ao próximo verso, peguei delicadamente em sua mão. Dessa vez cantamos juntos, nossas vozes se harmonizando perfeitamente. E finalmente vejo a luz. E é como se a neblina tivesse se dissipado. E finalmente vejo a luz. E é como se o céu fosse novo. E é quente, real e brilhante. E o mundo de alguma forma mudou. De repente tudo muda. Agora que te vejo. E se Delight sempre esteve entre as minhas 10 músicas favoritas da Disney. Então ter a oportunidade de cantá-la com a Scarlett foi um privilégio que guardarei na memória por muito tempo. Dei o meu toque pessoal ao arranjo, aprofundando um pouco o tom e tornando a melodia mais desafiadora. A versão original, cantada por Zachary Levi, era simples e suave porque ele nunca forçava as notas altas, algo que eu adorava fazer. As notas altas eram a minha marca registrada, e os fãs esperavam isso de mim, especialmente nos meus shows. O que tornou esse dueto especial foi que a Scarlett se saiu muito bem, sem esforço algum. Cada nota que ela cantava em sintonia comigo parecia natural, e o resultado foi simplesmente mágico. Finalmente, depois de ouvir a última reprodução, tirei os fones de ouvido. Alan Menken, o próprio compositor, estava do outro lado do console com um sorriso satisfeito. Ele parecia contente com o arranjo, e eu não podia discordar. Estava realmente perfeito. Isso foi incrível, eu disse com um sorriso largo enquanto Scarlett e eu saíamos da cabine. Seu canto melhorou muito no último ano. Sinceramente, acho que você poderia se profissionalizar. Posso compor músicas para você. Músicas que garantirão que você domine o mundo da música por muitos anos. É só dizer, e eu realizo. Scarlett colocou uma mecha solta de cabelo atrás da orelha e ficou em silêncio por um instante. Esperei, admirando sua beleza natural. Ela vestia uma camiseta preta folgada e calças jeans. Nada extravagante, nada produzido para o tapete vermelho, mas essa era a versão dela que eu mais gostava. Não os vestidos de gala ou os trajes caros, mas a Scarlett simples e genuína. O que você está olhando? Ela perguntou. Você, eu disse sinceramente. Você está linda. Ela soltou uma risada melodiosa e balançou a cabeça. Não, você é insistir. Não isso, disse ela. Sua oferta de escrever músicas para mim. Não faça isso. Estou feliz onde estou. Ergui uma sobrancelha com genuína curiosidade. Por quê? Eu te vi em turnê, ela respondeu com naturalidade. Shows dão muito trabalho. Prefiro me concentrar na minha carreira no cinema. Graças a você, não tenho tempo livre pelos próximos anos. E isso quando consigo arranjar tempo para uma peça de teatro. Talvez eu pense nisso daqui a alguns anos, se minha carreira de atriz entrar em declínio, mas não agora. Assenti com a cabeça, mas eu já sabia que depois de Homem de Ferro 2, Viúva Negra e Vingadores, não havia possibilidade de sua carreira de atriz diminuir o ritmo por pelo menos os próximos 20 anos. Se ela optasse por não se concentrar na música, seria realmente uma escolha dela. Quando você vai partir para Nova York? Perguntou Scarlett. Só daqui a um mês, respondi. O livro de Mormon ainda não está terminado. Estão trabalhando dobrado, e espero que comecemos os ensaios em agosto. Se tudo correr como planejado, entraremos em pré-estreia em dezembro. Passarei este mês como seu namorado enquanto você trabalha. Ela riu disso e casualmente passou a mão em volta do meu antebraço. Começo os ensaios para A View from the Bridge em outubro, depois de terminar as filmagens de Homem de Ferro 2, acrescentou. Eles planejam começar a produção em dezembro. Então, no final do ano, meu namorado de casa e eu estaremos nos apresentando na Broadway ao mesmo tempo. De certa forma, é ruim que não possamos ver muito das apresentações um do outro, já que estaremos nos apresentando ao mesmo tempo. Eu disse enquanto saíamos do estúdio de gravação. Para evitar os paparazzi, escolhemos um local menor e menos conhecido para gravar Rapunzel, longe da principal área de estúdios, sempre repleta de abutres. Cheguei até sem a habitual equipe de segurança para evitar chamar atenção. Por isso fui pega completamente de surpresa quando um homem pulou de repente na minha frente com uma câmera nas mãos. Troy, Scarlett, posso tirar fotos de vocês por favor? Perguntou ele, ofegante. Paolo, meu chefe de segurança, imediatamente se adiantou, pronto para empurrar o homem para o lado, mas levantei a mão para impedi-lo. O sujeito parecia ter quase a minha idade, com uma incerteza quase tímida no olhar. Nenhum paparazzo jamais pediu permissão antes de tirar fotos, o que significava que ele era ou inocente demais ou incrivelmente convincente em sua atuação de inocência. Observei-o por alguns segundos enquanto ele se remexia nervosamente. Desde quando paparazzi pedem permissão para tirar uma foto? Você é um paparazzi, não é? Ele deu uma risada trêmula. Sou novo nisso. Não sei bem como as coisas funcionam. Esperei do lado de fora da sua casa a noite toda e a manhã toda até você sair de carro. Segui de bicicleta e esperei aqui para ver se você me deixaria tirar algumas fotos. Preciso muito de dinheiro para o aluguel e ninguém nunca tirou fotos suas com essas roupas. Então, por favor, Scarlett e eu trocamos um olhar antes de cairmos na gargalhada.
Ou ele era incrivelmente ingênuo, ou um ator muito talentoso. Vou te fazer uma coisa ainda melhor, eu disse. Quanto você paga de aluguel? $800, respondeu ele, hesitante. Peguei minha carteira e tirei um pequeno maço de notas de $100. Não me dei ao trabalho de contá-las, mas com certeza eram mais de 15. Muitas celebridades preferem não andar com dinheiro vivo, mas eu sempre andava. E se por acaso eu ficasse sem, Paolo carregava um extra para emergências. Pronto, eu disse, entregando-lhe a pilha de papéis. Ele aceitou o dinheiro em silêncio atônito, claramente não esperando nada parecido de mim. Você ainda pode tirar nossas fotos se quiser, mas mantenha uma certa distância e faça com que pareçam espontâneas, ok? Eu disse com um sorriso. As palavras pareceram tirá-lo do choque. Muito obrigado, Troy, disse ele com lágrimas nos olhos. Você não imagina o quanto isso me ajudou. Vamos lá, cara, não chore, eu disse. Rápido, tire suas fotos. Preciso ir para outro lugar. Ele enxugou os olhos, deu um passo para trás e ergueu a câmera. Virei-me para Scarlett, peguei em sua mão e começamos a caminhar em direção ao carro em um ritmo lento e tranquilo. Isso deu ao paparazzo novato tempo mais do que suficiente para tirar suas fotos. Se ele ainda assim errasse, a culpa seria dele, não minha. Foi uma atitude muito gentil da sua parte, disse Scarlett assim que entramos no carro e Paolo saiu com o veículo. Dei de ombros. É o mínimo que eu podia fazer. Não sei se ele estava falando a verdade ou não, mas de qualquer forma, isso não me deixou mais pobre. Ela abriu a boca para responder, mas parou no meio da frase, com os olhos fixos em algo à nossa frente. O quê? Perguntei. Em vez de responder, ela estendeu a mão e virou meu rosto em direção à tela integrada do meu carro. O volume estava baixo, mas a manchete de notícias de última hora piscava em letras vermelhas em negrito. Andrew, príncipe não mais. Foi solicitado que renunciasse ao seu título, poderes e deveres. E também que perdesse sua mansão. Peguei o controle remoto e aumentei o volume. Uma repórter falava rapidamente. O governo do Reino Unido formará um comitê para investigar o envolvimento de Andrew com Jeffrey Epstein. A coroa está oferecendo a todos que rejeitaram o título de cavaleiro no mês passado a chance de reconsiderar e aceitar a honraria nas comemorações de Ano Novo. Em outras notícias, o famoso produtor de Hollywood e suposto abusador sexual Harvey Weinstein foi libertado sob fiança de $1 milhão. Seu passaporte foi apreendido e ele está sob rigoroso monitoramento eletrônico. Silenciei a tela novamente. Caramba, murmurou Scarlett após alguns longos segundos. Você conseguiu. Você expulsou aquele idiota da família real. E agora você vai receber seu título de cavaleiro. Mas isso não levou à prisão, eu disse, irritado. Uma comissão interna não fará nada. Cedo ou tarde, ele será inocentado e discretamente reintegrado como príncipe. Até que ele seja de fato acusado e processado, ninguém receberá o título de cavaleiro. Nunca. Eu vou garantir isso. Scarlett apertou os lábios antes de assentir. Você tem razão. Mas sabíamos desde o início que o Reino Unido não agiria tão rapidamente. Mesmo que os crimes tivessem sido cometidos em território estrangeiro, como a garota com quem ele dormiu tinha mais de 16 anos, seria considerado legal no Reino Unido. O tráfico de pessoas é ilegal em todo o mundo, lembrei-lhe. Até mesmo no Reino Unido. Ela não disse mais nada e o carro ficou em silêncio. Seguimos o resto do caminho de volta para minha mansão sem trocar mais nenhuma palavra. Jamie Bell sentou-se ao lado de Troy, ambos vestidos com camisetas casuais, jeans, bonés e óculos de sol. A iluminação fraca do cinema ajudava-os a se misturarem ao ambiente, mas Jamie ainda parecia tenso. Cara, parece que estou cometendo um crime, ou algo assim, sussurrou Jamie. Toda essa coisa de espionagem e mistério. Troy deu uma risadinha discreta. Se você demonstrar tanta empolgação, alguém vai te reconhecer. Fale baixo e mantenha a cabeça baixa até o filme começar. Escolhi lugares bem isolados, mas mesmo assim alguém pode nos ver. Jamie puxou a aba do boné para baixo e se acomodou ainda mais no assento. Eles vão te reconhecer muito antes de me reconhecerem. Não dá para negar isso, disse Troy. Mesmo assim, Jamie se sentiu mais tranquilo sabendo que a equipe de segurança de Troy estava posicionada discretamente ao redor do teatro. Se algo desse errado, eles interviriam imediatamente. Em pouco tempo, o título de abertura do filme apareceu na tela. 17 Again? Jamie sentiu uma onda de orgulho. Depois de tantos anos, ele finalmente se via em seu primeiro papel principal em um filme comercial. Ele havia atuado em alguns projetos independentes entre os filmes de Harry Potter, mas nenhum deles havia alcançado o verdadeiro sucesso de crítica ou público. Este era o primeiro filme que realmente tinha potencial, e tudo graças a Troy, seu melhor amigo. Troy, que estava tirando uma pequena folga do trabalho, sugeriu que assistissem ao filme com o público para observar as reações ao vivo. Eles planejavam sair antes do fim do filme para evitar a aglomeração. Jamie adorou a ideia e concordou imediatamente. Nossa, o Ron ficou bem gato depois que perdeu aquele cabelo ruivo, comentou uma garota uma fileira à frente, enquanto Jamie aparecia na tela, sem camisa, correndo pela quadra de basquete e driblando a bola com uma facilidade impressionante. Foi um pesadelo conseguir esses músculos abdominais, Jamie murmurou baixinho para Troy. Não sei como você consegue mantê-los assim o tempo todo. Troy sorriu. Genética superior. Agora fique quieto e me deixe assistir ao filme. Eu ainda não vi. Não havia nada de inovador no filme, mas o humor, o charme e a essência da história o tornavam brilhante.
Jamie já o tinha assistido mais de 10 vezes e ainda ria junto com o público, especialmente sempre que levava um tapa de mais um personagem, começando com Leslie Mann e terminando com Thomas Lennon. Jamie, Troy sussurrou, cutucando com o cotovelo. Está na hora. Vamos. Jamie estava completamente absorto no filme e detestou ter que ir embora tão cedo, mas sabia que Troy tinha razão. Se ficassem até o final, ambos seriam cercados por fãs. Eles se levantaram silenciosamente e saíram do teatro antes do clímax, deixando o público completamente alheio ao fato de que os dois estiveram sentados entre eles o tempo todo. Obrigada, Troy, disse Jamie sinceramente assim que voltaram para o carro. Por tudo. Devo toda a minha carreira a você, especialmente a este filme. Eu juro por Deus, se você disser isso mais uma vez, serei eu quem arruinará sua carreira, disse Troy. Seu tom era sério, mas Jamie percebeu o humor por trás dele. Mesmo assim, insistiu Jamie. Esta é a minha primeira estreia em primeiro lugar nas bilheterias com 30 milhões de dólares. Eu sei que essa quantia não é muito para você, mas é para mim. De nada, disse Troy, colocando uma mão reconfortante no ombro de Jamie. Agora, se você quiser algo ainda maior, tenho uma trilogia de fantasia em vista. Quer tentar escrevê-la, ou prefere escolher outra coisa por conta própria? De que filme estamos falando? Perguntou Jamie, inclinando-se para frente com curiosidade. Jogos Vorazes, respondeu Troy. Jennifer Lawrence, que recebeu uma indicação ao Oscar por Juno, interpretará a protagonista feminina. Você pode interpretar o par romântico dela, Peeta Mellark. Vocês serão coprotagonistas, mas ela é a protagonista principal. Jamie ponderou por um instante antes de balançar a cabeça. Sem ofensas. Tenho certeza de que será uma ótima série de filmes, mas não quero ser o Rony para o Harry de novo. Não me importo de fazer papéis secundários, mas não em uma série de fantasia. Troy assentiu. Entendo. Há mais 2 filmes em pré-produção na Fênix. Um deles é baseado em um romance de fantasia que será lançado em alguns meses. Eu já tenho os direitos, e se o livro for bem recebido, o filme entrará em produção no ano que vem. Chama-se The Maze Runner, e o manuscrito é muito interessante. Posso enviá-lo para você analisar. Jamie assentiu pensativamente. Qual é o outro? Chama-se Kick-Ass. É baseado em uma história em quadrinhos de mesmo nome. A produção deveria ter começado no ano passado, mas foi sendo adiada por um motivo ou outro. No momento não temos um ator para o papel principal. Então, o que você acha? Quer participar? Vai precisar malhar bastante o abdômen se aceitar. Os olhos de Jamie se arregalaram. Ele tinha lido a história em quadrinhos e adorado. Com certeza. Eu adoro Kick-Ass. Quero fazer esse filme. Eu planejei que qualquer um que você rejeitasse, eu ofereceria o outro para o Michael. Então, se você escolher Kick-Ass, ele ficará com a Maze Runner. Tudo bem para você? Michael B. Jordan? Perguntou Jamie, buscando esclarecimentos. Troy assentiu com a cabeça sim. Jamie cantarolou um pouco antes de dizer, mas o Kick-Ass é supostamente branco nos quadrinhos. Isso criaria uma controvérsia desnecessária sem motivo aparente se ele fizesse isso. Troy pensou um pouco antes de assentir. Maze Runner não especifica a etnia do protagonista. Certo, então está decidido. Você fará Kick-Ass, e Michael ficará com o outro. Certo, disse Jamie com um sorriso enquanto o carro se aproximava de sua casa. Vamos chutar o traseiro juntos. Capítulo 314. Nick torcia os pulsos nervosamente, com o estômago embrulhado enquanto tentava se acalmar. Ela ainda não conseguia acreditar que tinha conseguido o maior papel da sua carreira e que iria atuar ao lado da maior estrela do mundo. Troy Armitage ganhava prêmios à torto e à direito por onde passava, e era o único sucesso de bilheteria garantido na era atual. Além disso, era bilionário, um dos homens mais bonitos do mundo e um músico recordista. Às vezes, era difícil acreditar que Troy Armitage fosse sequer humano. Era exatamente por isso que ela não estava confiante em relação a esse encontro. Ela atuava há quase uma década, mas suas experiências com grandes estrelas de Hollywood que se aventuravam na Broadway raramente eram agradáveis. Os atores de teatro entendiam o que significava construir algo pequeno e intimista. Eles não se importavam em ter dezenas de assistentes cuidando deles ou em ter os camarins mais luxuosos. Eles não eram estrelas. Sempre que trabalhava com uma estrela, ela contava os dias até que a pessoa partisse para um filme de grande sucesso e um substituto a longo prazo pudesse finalmente ser encontrado. E agora ela estava ali novamente. Sem dúvida, ter Troy no elenco foi um grande passo. Sua participação aumentaria a visibilidade de todos os atores da produção, especialmente porque ele era dono de um dos 6 maiores estúdios e podia abrir portas para todos eles. Mas será que valeria a pena lidar com seus possíveis ataques de fúria por meses a fio ao ter uma estrela tão famosa? Você parece preocupada, observou Josh Gad enquanto caminhava ao lado dela. Você é uma daquelas garotas que tem uma queda pelo Troy? Nick lançou-lhe um olhar fulminante. Não, eu só estava pensando. Este é provavelmente o maior projeto da minha vida. Os criadores de South Park e Avenue estão se unindo a Harry Potter. No momento em que começarmos as pré-estreias, as sessões estarão lotadas por semanas. Provavelmente meses. O Monfils está certo, concordou Josh. Uma vez tentei comprar ingressos para o show do Billy Elliot quando Troy estava se apresentando lá, e não consegui. E ele nem era adolescente naquela época. A base de fãs dele explodiu desde então por causa da música e da aparência mais madura. Nick estreitou os olhos. Por que tenho a impressão de que você é mais fã do Troy do que eu?
Josh deu de ombros com uma falsa inocência. Ele é um cara muito legal. Eu conheci no mês passado quando Trey e Matt me pediram para gravar algumas músicas demo com ele, e em nenhum momento tive a impressão de que ele fosse um bilionário. Não acredito nisso, disse Nick sem rodeios. Então veja você mesmo, respondeu Josh, confiante. Um a um, os outros membros do elenco foram entrando no estúdio para a leitura do roteiro. Hoje foi a primeira leitura completa e ensaio musical do musical. Trey e Matt insistiram que todos os atores deveriam comparecer e até incluíram uma cláusula nos contratos que permitia a qualquer um deixar a produção após o dia de hoje, caso sentissem que o espetáculo não combinava com eles ou se entrasse em conflito com suas crenças. Foi uma decisão pouco ortodoxa, mas depois de ler o roteiro, Nick entendeu por quê. A peça poderia ofender muita gente facilmente por causa do seu humor grosseiro e da zombaria religiosa. Nesse instante, a porta do estúdio se abriu novamente. Outro homem entrou e sua mera presença silenciou o ambiente. Ele usava um gorro cinza, uma camiseta azul clara folgada, calças caqui e tênis surrados. Tudo que ele vestia era simples e discreto, nada chamativo, nada que gritasse riqueza. Na verdade, ele estava vestido de forma mais casual do que qualquer outra pessoa na sala. A única coisa que o diferenciava dos demais era o fato de ter entrado acompanhado de 2 guarda-costas. Pelo que ela lera sobre ele, até isso era por necessidade, não uma demonstração de riqueza. Trey Parker, Matt Stone e Robert Lopes o abraçaram como se o conhecessem há anos. Troy os cumprimentou calorosamente antes de se dirigir a ela e a Josh, repetindo o mesmo gesto fácil e familiar. E aí, cara? Ele puxou Josh para um meio abraço. Como vai? Tudo bem, cara, respondeu Josh. Então Troy se virou para ela e ofereceu a mão. Você deve ser a Nick. Eu a vi na Broadway em All Show Up alguns anos atrás, e você estava magnífica. Nick olhou para ele com os olhos arregalados enquanto apertava sua mão. Ela custava acreditar que ele não só a tinha visto jogar, como também tinha gostado o suficiente para se lembrar do seu nome. Você me conhece? Ela conseguiu perguntar. Troy assentiu seriamente. Tento me lembrar dos bons atores em qualquer filme ou peça que assisto. E você foi muito bom. Obrigada, disse Nick suavemente, quase tímida. Troy mudou de posição ligeiramente para se dirigir tanto a ela quanto a Josh. Então, eu não tive tempo de almoçar. Algum de vocês sabe o que tem de bom por aqui? Nick piscou, surpresa com a mudança repentina de assunto, mas respondeu mesmo assim. A pizza de Nova York é mundialmente famosa por um motivo. Tem um lugar aqui na esquina chamado Tony's. A pizza deles é divina, e é muito barata. Ele vende uma fatia enorme por tipo $1. Só depois de terminar de falar, ela percebeu que estava recomendando pizza de $1 para uma das pessoas mais ricas do planeta, que provavelmente não se importaria mesmo se a fatia custasse $1000. Isso parece ótimo, disse Troy com genuíno entusiasmo. Parece que faz séculos que não como uma pizza tradicional de rua de Nova York. Ele se virou para um de seus seguranças e fez um gesto para que ele se aproximasse. Em instantes, o guarda recebeu instruções para providenciar pizzas para todos na sala, não apenas para Troy. Devo anotar as ordens de todos? Perguntou o guarda. Não, disse Troy com um aceno casual. Peçam várias pizzas com todos os tipos de recheio. Se sobrarem, podemos mandar para o abrigo para moradores de rua aqui perto. É assim que os ricos se comportam. Por que perder tempo anotando pedidos individuais quando se pode simplesmente comprar tudo e doar o que sobrar? Essa pequena interação revelou a Nick muito mais sobre Troy do que qualquer artigo ou boato jamais havia revelado. Até então ela gostava muito mais dele do que de qualquer outra estrela que havia conhecido ao longo dos anos. Logo em seguida, a equipe de produção chamou todos para seus lugares. Troy sentou-se no meio da mesa comprida, Josh à sua direita e Nick à sua esquerda. O clima se transformou em uma agitação concentrada, porém animada. Muito bem, disse Matt em voz alta, chamando a atenção de todos. Agora que estamos todos aqui, que tal fazermos as apresentações começando por você, Troy? E aí, pessoal? Disse Troy alegremente. Meu nome é Troy Armitage e vou interpretar o papel de Elder Price. Estou ansioso para trabalhar com todos vocês. A última vez que trabalhei em um musical da Broadway foi há um tempo, mas ainda considero uma das melhores experiências da minha vida. Tenho plena confiança de que este será ainda melhor. Embora não conhecesse Troy há muito tempo, Nick acreditava nele. Ele parecia genuinamente entusiasmado em trabalhar no musical. Além disso, aparentava ser muito acessível e amigável. E havia algo mais, um carisma natural que atraía as pessoas e as fazia querer conversar com ele, estar perto dele. Talvez seja isso que diferencie superestrelas como ele de atrizes como ela. Setembro de 2009, Manhattan, Nova York. Eu creio. O livro de Mormon. Acredito que Satanás te possui. Creio que o Senhor Deus me enviou para cá. E eu acredito que em 1978 Deus mudou de ideia sobre os negros. Assim que cantei aquele verso, todos na sala caíram na gargalhada. A reação deles me fez sorrir, apesar de todos os meus esforços para manter a compostura. Antes de 1978, pessoas negras não podiam ocupar cargos de autoridade na igreja SUD. Se o governo americano não tivesse intervido e ameaçado revogar sua isenção de impostos, nada teria mudado. Mesmo assim, muitos dos devotos seguidores da igreja ainda acreditavam que Deus simplesmente havia mudado de ideia em 1978. Isso era o que eu mais amava em O Livro de Mormon. A maioria das passagens que pareciam cruzar uma fronteira eram baseadas em fatos.
Mesmo depois de um mês de ensaios, ainda não consigo acreditar que estamos fazendo isso, disse Robert Lopes com um largo sorriso quando terminamos o dia. Tenho trabalhado nisso por tanto tempo que agora que está quase pronto para subir ao palco, parece surreal. Coloquei a mão no ombro dele e disse, acredite em mim quando digo isso, vocês três criaram uma obra-prima. Nunca vi um musical ou peça mais engraçada em toda a minha vida. Depois de assistir a Avenue eu já era um grande fã de vocês, mas esta obra eleva o nível a outro patamar. Será um clássico da Broadway por décadas. Ele assentiu com gratidão, embora eu suspeitasse que ele não acreditasse de verdade. Mesmo assim, eu sabia que era verdade. Mesmo no final da década de 2020, o livro de Mormon ainda estaria fazendo sucesso. Ao meu lado, Josh Gad assentiu com entusiasmo. O Troy tem razão. Esta é a melhor coisa de que já participei. Os principais atores do elenco, como Nick James, Andrew Rannells, Michael Potts, Brian Tyree Henry e vários outros, estavam espalhados pelo estúdio, sentados em cadeiras ou em pé ao lado de estantes de partitura. Este foi apenas um dos muitos ensaios que vínhamos realizando no último mês. Andrew Rannells, que originalmente interpretava o Elder Price, agora interpretava o Elder McKinley, que negava sua homossexualidade. Ele também seria meu substituto, o que tornou seu papel extremamente importante e difícil, pois ele precisava saber todas as suas falas e canções, assim como as minhas. Foi estranho ver como minha presença já havia alterado pequenas, mas significativas partes da linha do tempo. Matt Stone, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte dos ensaios, finalmente se pronunciou. Acho que terminamos por hoje. Podemos nos reunir novamente na segunda-feira para continuar, a menos que alguém tenha algo a sugerir sobre seu personagem ou sobre a história em geral. Como ninguém se manifestou, todos começaram a arrumar suas malas e a sair da sala, um a um. Troy, disse Nick de repente, chamando minha atenção. Alguns de nós, Josh e mais alguns do elenco, vamos ao jogo dos Mets amanhã. Você gostaria de vir também? Beisebol? Perguntei para ter certeza. Sim, respondeu Josh rapidamente. Vamos lá. Vai ser divertido. Temos uns bons ingressos. Esportes não eram a minha praia. Na verdade, eu era péssimo em qualquer jogo que envolvesse uma bola. Mesmo ignorando isso, teria que comprar ingressos melhores por questões de privacidade. Sentar na arquibancada comum não era algo que eu pudesse fazer sem causar um alvoroço. Por sorte, eu tinha a desculpa perfeita. Por mais que eu adorasse ir com vocês, estarei me apresentando no VMA no domingo, disse eu com um sorriso de desculpas. Amanhã estarei ensaiando o dia todo. Isso é muito ruim, resmungou Josh. Talvez da próxima vez, sugeri enquanto os dois saíam. Assim que a porta se fechou atrás deles, o silêncio tomou conta do cômodo. Apenas Trey, Matt, Robert e eu permanecemos. Parecia o momento perfeito para retomar uma conversa que já tínhamos tido. Vocês já pensaram na minha proposta de comprar os direitos de transmissão e adaptação de Ao Livro de Mormon? Perguntei. Trey e Matt trocaram um olhar antes de Trey responder. Não é um pouco cedo demais para pensar nisso? Na verdade, não, respondi balançando a cabeça. Não vou adaptá-lo para o cinema imediatamente. No momento só quero o direito de transmitir uma apresentação gravada com o elenco principal original, 5 anos após a estreia. E acho que a oferta que fiz é mais do que generosa. A adaptação para o cinema só acontecerá daqui a 10 anos, ou depois que esta produção terminar, o que ocorrer primeiro. Trey inclinou levemente a cabeça. É verdade. 7 milhões de dólares representam uma parte substancial do nosso orçamento. E com base nas projeções, recuperaremos esse valor dentro de um ano após a inauguração. Mas vocês seguirão em frente e deixarão este projeto para trás depois disso. E não podemos prever o que acontecerá posteriormente. Decidi tornar a proposta mais atraente. Tudo bem, e se você me vender os direitos de streaming agora, mas eu não puder transmitir a gravação até que você recupere 5 vezes o seu investimento inicial? Ou 5 anos após a estreia, o que ocorrer por último? Contanto, é claro, que o programa continue pelos próximos 5 anos. O trio se entreolhou, e desta vez pude ver que a oferta realmente os interessava. Dei um passo para trás para lhes dar espaço para discutirem o assunto. A cláusula de 5 vezes protegia a saúde financeira do musical a longo prazo. Em média, um espetáculo de sucesso levava de 6 a 7 anos de apresentações contínuas para atingir esse patamar. Se o musical terminasse antes disso, eu não conseguiria transmiti-lo online. E com o pagamento inicial de 3 milhões, eles recuperariam os custos ainda mais rápido. Era uma situação vantajosa para todos. Podemos concordar com isso, disse Matt após alguns minutos. Mas somente se vocês aumentarem o valor para 10 milhões de dólares. Reflete por um instante antes de responder. 8. Essa é minha oferta final. Todos sabemos que essencialmente assumirei todo o risco aqui mesmo com esse acordo. Aceite ou recuse. Eles trocaram mais um olhar antes de Matt responder por todos. Fechado. Considerando que a Disney pagou 75 milhões de dólares pelos direitos de Hamilton em 2020, eu estava fazendo um ótimo negócio com The Book of Mormon. Estamos ao vivo hoje do Rádio City Music Hall, onde vocês verão o MTV Video Music Awards daqui a pouco, anunciou o apresentador entusiasmado. Nossos próximos indicados a desfilar no tapete vermelho são 2 dos nomes jovens mais promissores da cena musical. Ambos têm vários álbuns e músicas em primeiro lugar nas paradas, e ambos são vencedores de vários prêmios Grammy. A câmera mudou de posição para revelar uma carruagem gigante em forma de abóbora sendo puxada por 2 cavalos.
O cavaleiro, usando uma máscara facial detalhada e ornamentada e um smoking preto, conduziu a carruagem até o início do tapete vermelho. 2 tratadores intervieram para acalmar os cavalos enquanto a carruagem parava. O cocheiro levantou-se, caminhou até a porta em forma de abóbora e a abriu, revelando Taylor Swift em um deslumbrante vestido prateado. Ele estendeu a mão, e ela a aceitou graciosamente ao pisar no tapete. Nossa, Taylor, você está parecendo uma verdadeira princesa esta noite, exclamou o repórter. Obrigada, disse ela com um sorriso radiante. Disseram-me que você chegaria com outra pessoa. Houve alguma mudança de planos? O sorriso dela se alargou. Ela se virou para o cavaleiro mascarado que estava logo atrás dela. Lentamente ele removeu a máscara, revelando ninguém menos que Troy Armitage. Imediatamente, os fãs do lado de fora foram à loucura com sua aparição. Gritos, vivas e clamores com seu nome ecoaram por trás das barricadas. E esse é o efeito Troy, disse Taylor rindo. Ninguém gritou meu nome daquele jeito. Bem, respondeu Troy com um sorriso, sou seu fã número 1, então terei o maior prazer em gritar seu nome sempre que você quiser. Mas isso não conta, retrucou Taylor. Você é um dos meus melhores amigos. Você deveria fazer isso por mim. O repórter deu uma risadinha ao ouvir a conversa descontraída entre eles antes de dizer. Aliás, preciso dizer que adorei vocês dois no vídeo de Love Story. Gostariam de compartilhar com o nosso público como surgiu a ideia? Troy riu abertamente. Não consigo dizer não para Taylor. Fiquei um pouco surpreso quando ela me convidou para participar daquele vídeo, e a música era tão boa que fiquei feliz em fazer parte dela. Taylor olhou para ele pensativamente e acrescentou. Na verdade, eu pedi para o Troy participar do vídeo porque escrevi a música para ele. Eu tinha uma queda por ele antes de nos tornarmos amigos e queria confessar meus sentimentos, mas meus pais não deixaram. Fiquei tão brava que me tranquei no quarto por horas. Quando finalmente saí tinha Love Story. Então, sem dúvida, é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos. É por isso que eu o queria no vídeo. Os olhos do repórter brilharam quando o peso daquela revelação o atingiu. Era o tipo de história que poderia dominar as manchetes. Ele queria perguntar mais, talvez até mesmo direcionar a conversa para um possível romance entre os dois. Acho que devemos deixar que outros tenham sua vez no tapete vermelho, disse Troy suavemente, guiando Taylor em direção à entrada. Vamos, minha dama, deixe-me acompanhá-la até lá dentro. Ora, muito obrigada, meu caro senhor, disse Taylor com uma risadinha, entrando na brincadeira antes de desaparecerem no local do evento. O repórter estava ali radiante, já sabendo que a história por trás da origem de Love Story se espalharia por toda parte pela manhã. Infelizmente para ele, não fazia ideia de que algo muito maior estava prestes a acontecer em poucas horas, ofuscando todas as outras manchetes da noite. Capítulo 315. Taylor olhou em volta, nervosa. A sala estava lotada, daquele jeito que só acontecia em uma das noites mais importantes do mês para a música americana. Para onde quer que você olhasse, podia ver uma superestrela. Beyoncé conversava perto do bar com Jay-Z, Lady Gaga usava uma roupa única que chamava a atenção de todos os flashes das câmeras. E Britney Spears batia papo com Madonna tendo como pano de fundo telões gigantes que exibiam os melhores momentos do VMA. Era o tipo de lugar que exalava fama. Portanto, era compreensível que Taylor se sentisse um pouco sobrecarregada. Estendi a mão para ela e apertei-a suavemente. Está tudo bem. Você vai se sair muito bem, assegurei a ela. Tenho certeza de que você levará alguma coisa para casa hoje à noite. Como você pode estar nervosa se eu não estou? Perguntou ela. Quer dizer, eu entendo porque você não está nervosa depois de ganhar mais de 2 dúzias de Grammys, mas eu sou nova nisso tudo. E no entanto você também tem um Grammy, lembrei-lhe. E eu consegui isso totalmente por sua causa, ela argumentou. Se você tivesse escolhido qualquer outra garota em vez de mim, o prêmio teria ido para ela, porque aquela música era incrível. Eu não era. Suspirei. Você precisa parar de se depreciar tanto. Isso não é nada atraente para os garotos. Ou talvez Taylor Lautner seja uma exceção. Você nunca me apresentou a ele. Eles também começaram a namorar nessa linha do tempo. Taylor tentou a sorte como atriz por um breve período e estrelou um filme chamado Valentine's Day, onde conheceu o lobisomem de Crepúsculo, Taylor Lautner, e os dois se apaixonaram. Por mais que as pessoas gostassem de zombar dos romances de Swift, Lautner foi um de seus melhores namorados, alguém que realmente foi bom para ela. Ela corou um pouco com isso. Não é como se você não o conhecesse. Ele trabalha para você. Inclinei a cabeça na direção dela. É verdade, mas só o encontrei algumas vezes, e sempre em um contexto profissional. Eu não o escolhi para o papel. Sou mais um produtor passivo que observa as coisas de longe. Vamos conhecê-lo. Antes que ela pudesse argumentar, puxei-a levemente em direção a Taylor Lautner. Ele estava conversando com Emma Stone e Robert Pattinson, ambos perto de um painel de neon decorativo em formato de um astronauta gigante do VMA. Emily, Rob, Taylor, cumprimentei o trio de estrelas de Crepúsculo. Que surpresa ver vocês aqui. Emily deu um passo à frente e me abraçou. Você está surpreso? Eu é que deveria estar surpresa. Nunca imaginei que você viria a um evento que não fosse uma grande premiação como o EGOT, o Globo de Ouro e coisas do tipo. Esta é a sua primeira vez no VMA, não é? Assenti com a cabeça. Bem, não fui indicado no meu primeiro ano porque Echoes of You era um filme e eles não indicam filmes.
E no ano passado eu estava ocupado filmando Harry Potter em Londres, então não pude vir a Nova York. Ganhei o prêmio de melhor artista revelação no ano passado. Desta vez, os produtores praticamente imploraram para que eu participasse e cantasse uma música. E como eu já estava em Nova York me preparando para The Book of Mormon, aceitei. Eles queriam que eu cantasse apenas uma música, Shape of You, o maior sucesso do meu último álbum, mas os convenci de que um medley de 3 faixas ficaria melhor. Eu me pergunto por que estou aqui, brincou Robert Pattinson. Quer dizer, eu não sou cantor. Pelo menos não um cantor de sucesso. Ele estava ali apenas para aumentar a visibilidade dos atores de Crepúsculo. Se Robert, Emily e Taylor fossem vistos com mais frequência em tapetes vermelhos e premiações, a mídia e, consequentemente, o público continuariam falando deles. Isso ajudou a manter Crepúsculo na mente das pessoas mesmo quando o próximo filme ainda estava a 6 meses de distância. Essa estratégia foi originalmente concebida pela Paramount quando o primeiro filme da série foi lançado, e mesmo que a Fênix agora distribua os filmes, continuamos usando o mesmo plano porque funcionou. Bem, vocês dois estavam no vídeo de Dailigta, eu apontei. E ele também está indicado, então não será totalmente inacreditável que vocês estejam aqui esta noite. Minhas músicas receberam um total de 10 indicações, mais do que qualquer outro artista este ano. Vídeo do ano, Shape of You, melhor vídeo masculino, Shape of You, melhor vídeo pop, Morra com um sorriso, melhor vídeo de rock, Demons, melhor direção. Luz do dia, melhor coreografia, 24K Magic, melhores efeitos especiais, Piloctal, melhor direção de arte, Shape of You, melhor edição. Shape of You, melhor fotografia. Shape of You, era raro um artista ser indicado por mais de 2 ou 3 vídeos em um único ano. Então eu sabia o quão especial era aquele momento. Uma coisa era certa, eu não ia levar todos esses prêmios como no Grammy. Premiações menores como o VMA, preferiam distribuir os prêmios em vez de dar tudo para uma só pessoa. Depois de conversar bastante com Emily e Rob, me voltei para o terceiro membro do grupo deles. Taylor, ouvi dizer que você está saindo com a Taylor, eu disse com um sorriso, achando graça quando Taylor Swift imediatamente tentou se esconder atrás de mim. Por favor, não tente bancar o machão e assustá-lo, ela sussurrou no meu ouvido, mas falou alto o suficiente para que nós 4 a ouvíssemos, o que fez todos rirem. Passei o braço em volta de Taylor Lautner e disse com confiança, claro que não. Taylor é um dos melhores caras que você poderia ter encontrado, e estou feliz por você. É óbvio que se ele te magoar, ele vai se magoar também, mas tenho certeza de que isso não vai acontecer, né? Claro, disse Lautner imediatamente. Tá, é a melhor. Eu jamais conseguiria machucá-la. Dei um tapinha rápido e reconfortante nas costas dele antes de me virar para Swift novamente. Viu? E você estava se preocupando à toa. Não é como se eu nunca tivesse conhecido Lautner antes. Eu escolhi a dedo entre centenas de caras para interpretar o Jacob. Taylor Swift me encarou incrédula com a mentira descarada que eu acabará de contar na frente de todos. Não consegui conter o riso. Ela era expressiva demais com suas emoções. Antes que a conversa pudesse continuar, uma mulher se aproximou de nós, alguém que qualquer um reconheceria instantaneamente. Era Stefanie Germanotta, mais conhecida como Lady Gaga. Meu Deus! Ela exclamou assim que nossos olhares se encontraram. Sou muito fã. Ah, sério? Sorri aproximando-me e dando-lhe um abraço rápido. Sou ainda mais fã sua. Adoro Poker Face e Paparazzi. Pode apostar que você não vai perder o prêmio de melhor artista revelação. E não me surpreenderia se levasse o de vídeo do ano. Lady Gaga balançou a cabeça. Isso não vai acontecer. Eles nunca dão esse prêmio a novatos. Nunca diga nunca, eu disse, e me virei para o resto do grupo. Vocês já conheceram esses caras? Apresentei a ela rapidamente já que ela ainda não os conhecia. Taylor Swift parecia radiante ao conhecer Gaga, e em instantes as duas já conversavam animadamente, gesticulando enquanto riam juntas. Esse era o efeito Taylor Swift. Ela conseguia fazer amizade com qualquer garota em segundos. Por mais que eu quisesse ficar e conversar mais com a Gaga, não pude. Desculpe interromper, eu disse. Mas os organizadores estão me chamando para os bastidores. Acenei com a cabeça na direção do homem que estava a poucos metros de distância, segurando um fone de ouvido e acenando para mim. Até mais, pessoal. E com isso me retirei, já que minha apresentação era a de abertura da noite. Aparentemente o VMA queria recriar o sucesso das últimas 3 edições do Grammy. Taylor Swift estava se divertindo muito no VMA. Ela sabia que não ia ganhar nada naquela noite, mas só de estar lá já era mais do que suficiente, e ela estava aproveitando cada segundo. Ela já tinha conhecido Lady Gaga, Shakira, Eminem e muitos outros artistas incríveis. Ela não poderia estar mais feliz, e agora ela estava sentada na primeira fila, perto da esquina, vibrando de animação enquanto esperava a apresentação de abertura de Troy. As luzes se apagaram antes que uma melodia inconfundível, Human, preenchesse o salão. O palco se abriu ao meio e Troy surgiu de baixo, suavemente, de uma forma que parecia quase irreal. Ele vestia uma camiseta preta lisa e calça jeans azul, um visual simples que o fazia parecer acessível apesar da entrada triunfal. Em vez de construir a música lentamente, Troy começou direto com o refrão. Bastaram alguns segundos para que o público se juntasse ao coro. Mas eu sou apenas humano. E eu sangro quando caio. Sou apenas um ser humano. E eu me desmorono e desabo. Suas palavras na minha cabeça, facas no meu coração. Você me constrói e depois eu desmorono. Porque eu sou apenas um
Ele prolongou a nota aguda em Hillman por tanto tempo que Taylor teve certeza de que nenhum ser humano de verdade seria capaz de produzi-la. Taylor nem percebeu o momento exato em que se levantou, mas de repente estava de pé com as mãos erguidas, balançando-se ao ritmo ou batendo palmas, fazendo o que lhe parecia certo naquele instante. Ela estava completamente absorta na apresentação, assim como as centenas de outras pessoas do outro lado do salão. A música mudou assim que o refrão de Hillman terminou, e a próxima música a surgir nos alto-falantes foi Take Me to Chart. Os dançarinos de apoio apareceram atrás de Troy, movendo-se graciosamente mesmo com o tom emocional intenso da música. Troy não se juntou a eles, ciente da seriedade da canção. Desta vez, ele começou desde o primeiro verso e cantou do início ao fim do refrão, sua voz ecoando pelo salão com uma intensidade crua. Leve-me à igreja. Eu venerarei como um cão no altar das suas mentiras. Contarei meus pecados para que você possa afiar sua faca. Ofereça-me essa morte imortal. Meu Deus, deixe-me entregar minha vida a ti. Quando isso terminou, chegou a hora da música mais indicada da noite. Uma dançarina de apoio se posicionou ao lado de Troy, vestindo um vestido brilhante e revelador que reluzia sob as luzes do palco. Os outros dançarinos ajudaram Troy a vestir um paletó brilhante combinando enquanto a música mudava. Dessa vez, Troy se juntou à coreografia, seus movimentos suaves como manteiga, fazendo a apresentação parecer fácil. Estou apaixonado, pela sua forma. Nós nos repelimos e atraímos como um ímã, embora meu coração também esteja se apaixonando. Estou apaixonado pelo seu corpo. Ontem à noite você estava no meu quarto, e agora meus lençóis têm o seu cheiro. Todos os dias, descobrindo algo totalmente novo. Estou apaixonado pelo seu corpo. Eu estou apaixonada pelo seu corpo, cantou Taylor junto com o resto da plateia. Foi surreal curtir a apresentação de uma de suas pessoas favoritas no mundo bem da primeira fila. A dança era tão impressionante quanto o vocal. Fazer turnê com Michael Jackson garantiu que a presença de palco de Troy melhorasse drasticamente, especialmente no que diz respeito à execução de coreografias complexas, mantendo a afinação perfeita. Ao término da apresentação, ela recostou-se na cadeira com um suspiro ofegante. Ele é definitivamente o maior músico aqui, comentou Lady Gaga ao seu lado. Taylor se virou e observou o visual completo de Gaga. Antes da premiação, ela ainda não havia colocado o adereço de cabeça, que agora repousava sobre ela como um ninho cuidadosamente construído. Se Taylor não soubesse que era Gaga, talvez tivesse dificuldade em reconhecê-la. Claro que sim, disse Taylor. Ele é a maior superestrela do mundo. Gaga balançou a cabeça. Não é isso que eu quero dizer. Ele tem 6 músicas concorrendo a prêmios hoje à noite, mas escolheu apresentar Hillman e Take Me to Chart. Nenhuma delas foi sequer indicada. E mesmo assim, todas as pessoas ao nosso redor estavam cantando junto. Isso mostra o quão incrível é o Troy 2.0. Eu não estava dizendo isso só por dizer quando falei que o admiro. Este álbum vai entrar para a história como um dos maiores de todos os tempos. Taylor não tinha pensado nisso nesses termos, mas agora que estava pensando, sabia que Lady Gaga tinha razão. Claro, ela sabia a letra de todas as músicas de Troy, mas a maioria das pessoas na sala naquela noite também sabia. Não era surpresa que ele tivesse ganhado 3 prêmios consecutivos de álbum do ano, especialmente considerando a publicidade negativa que enfrentou desta vez. De repente, uma voz masculina anunciou em alto e bom som, para apresentar o primeiro prêmio da noite, por favor, recebam Taylor Lautner e Shakira. Taylor acenou animadamente para Lautner, que retribuiu com um aceno discreto enquanto caminhava para o palco ao lado de Shakira. Ela começou a apresentação com sua voz suave e confiante. Estamos aqui para apresentar o prêmio de melhor vídeo feminino do MTV Video Music Awards, e as indicadas são... Enquanto a lista era lida, Taylor passou o braço em volta do ombro de Gaga e disse, sem ressentimento se alguma de nós ganhar ou perder, ok? Gaga deu uma risadinha. Com certeza. O envelope foi entregue a Taylor Lautner, que o abriu cuidadosamente. E o Woman de melhor vídeo feminino vai para Taylor Swift por You Belong With Me. Taylor ficou paralisada por um segundo. Ela realmente tinha ganhado. Não só tinha derrotado Lady Gaga, como também Beyoncé, Kelly Clarkson, Katy Perry e Pink. Ela não achava que merecia aquilo. Mesmo assim, deu um rápido abraço em Gaga antes de se levantar e caminhar em direção ao palco. Era seu primeiro grande prêmio solo, e ela gostaria de ter abraçado Troy também, mas fazia sentido que ele não estivesse ali. Ele tinha acabado de se apresentar. No palco, ela abraçou Lautner um pouco mais do que o necessário antes de se dirigir a Shakira. A cantora mais velha entregou-lhe o troféu com um sorriso caloroso. Muito obrigada, disse Taylor ao microfone. Ela não havia preparado um discurso porque realmente não achava que ganharia. Sempre sonhei em ganhar um desses algum dia, mas nunca pensei que realmente aconteceria. Eu canto música country, então muito obrigada por me darem a chance de ganhar um prêmio do VMA. Droga, por que ela tinha que mencionar a parte da música country? E o prêmio VMA? O A já significa prêmio, ela só tornou tudo tão constrangedor. A plateia foi tão carinhosa, aplaudindo o A mesmo quando ela errou feio o discurso. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa para desviar a atenção do nervosismo, algo estranho aconteceu. Kanye West, o rapper favorito de Taylor, que estava sentado bem à sua frente na plateia, de repente pulou no palco e arrancou o microfone de suas mãos. E aí, Taylor, estou muito feliz por você, e vou deixar você terminar, disse ele.
Então, virou-se e apontou para algum lugar na multidão, embora ela não conseguisse ver onde. Mas Beyoncé fez um dos melhores vídeos de todos os tempos. O clima na sala mudou instantaneamente. Momentos antes, as pessoas a aplaudiam. Agora começaram as vaias. Inicialmente eram dispersas e baixas, mas em segundos aumentaram de volume, propagando-se como uma onda pela plateia. O melhor vídeo de todos os tempos, repetiu Kanye dando de ombros como se estivesse afirmando um fato simples e universalmente aceito. Então, saiu do palco tão abruptamente quanto havia aparecido. Taylor ficou paralisada sob as luzes fortes, sem saber o que fazer ou dizer enquanto as vaias continuavam. Parecia todos os seus pesadelos, aqueles em que todos diziam que ela era uma fraude e que o único motivo de seu sucesso era Troy. Ela não conseguia dizer nem fazer nada, nem sequer conseguia andar até os bastidores. Estava paralisada. Nem percebeu que Taylor Lautner ainda estava no palco. Não que isso importasse. Ele não fez absolutamente nada. Não reagiu de forma alguma à humilhação que ela sofreu diante do mundo inteiro. Talvez até acreditasse em tudo que diziam sobre a música dela. Por fim, um produtor subiu ao palco, segurou sua mão e a afastou das câmeras. Assim que chegou aos bastidores, encontrou uma cadeira, sentou-se e desabou em lágrimas. Só levantou o olhar quando sentiu os braços de alguém a envolverem num abraço quente e firme. SHHH, não chore, meu amor, murmurou Troy suavemente. Você merece todos os prêmios do mundo. Você mereceu este hoje. Que se dane o Kanye West. Taylor chorou no peito de Troy e sussurrou. Então por que a plateia estava me vaiando quando saí do palco? Todo mundo sabe que eu sou uma farsante. Ninguém acredita em mim. Sim, eu disse e respondi com firmeza. E eles não estavam vaiando você. Estavam vaiando o Kanye. Acredite em mim. Não, ela sussurrou. Troy assentiu levemente. Então eu vou provar isso para você. Capítulo 316. Assim que começou o primeiro intervalo comercial, eu me lancei em direção à plateia, com a firme intenção de quebrar o nariz do Kanye. A energia no ar estava palpável, mas o que vi ali me fez repensar minha decisão. Seu merdinha! Gritou uma mulher diretamente na cara de Kanye West. Sua voz cortou o barulho da multidão. Quem te deu o direito de arruinar o momento de outra pessoa? Deus, se não houvesse milhares de pessoas aqui, eu teria quebrado seu nariz, seu arrogante filho da puta. Ninguém está feliz com o que você fez, muito menos a Beyoncé. Ela está mortificada, e é claro que está. As pessoas vão pensar que foi ela quem te mandou fazer isso. Ela fez uma pausa, observando-o como se esperasse que ele demonstrasse um mínimo de remorso. Em vez disso, Kanye revirou os olhos e desviou o olhar com um desdém que só aumentou a tensão. A mulher, que agora reconheci como Pink, claramente não gostou da atitude dele. Posso te garantir uma coisa, continuou ela, apontando o dedo para ele, você acabou de arruinar sua carreira por causa disso. Vou garantir que ninguém que preste jamais colabore com você. Vou escrever cartas pessoalmente para todos os artistas que valem a pena. Não precisa me escrever, acrescentei, aproximando-me. Os dois se viraram para me olhar. Ninguém na Fênix vai trabalhar com você no futuro, Kanye West. E vou garantir que isso seja divulgado publicamente. Uma declaração como essa vinda de mim significaria muito para qualquer artista. Com o controle conjunto do Spotify, YouTube e Sony Music Group, eu controlava a música em grande medida. E com certeza vou garantir que a carreira do Kanye seja arruinada. Se fosse apenas esse incidente, eu não teria ido tão longe, mas sei que ele é mais problemático do que isso. Pessoas como ele nem deveriam ser celebridades. O maxilar de Kanye se contraiu. Ele parecia pronto para gritar comigo, mas depois de um instante, fechou a boca e simplesmente se virou, decidindo que eu não valia o esforço. Não me dei ao trabalho de dizer mais nada. Simplesmente me afastei, com Pink me seguindo um passo atrás. Ei, eu disse quando estávamos a poucos metros do meu assento. A iluminação diminuiu um pouco enquanto os membros da equipe se movimentavam, preparando-se para o próximo segmento. Obrigado por defender a Taylor. Ela é como uma irmãzinha para mim. Eu tinha toda a intenção de dar um soco naquele idiota. Se você não estivesse lá, eu teria feito isso. Pink me deu um pequeno sorriso. Não precisa agradecer. Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência sabe que o que ele fez foi repugnante. Deixa eu te dar um conselho. Seja o que for que você faça com ele, certifique-se de que seja legal. Ele pode e vai te processar se você bloquear o acesso dele ao Spotify ou ao YouTube. Quem você pensa que eu sou? Perguntei fingindo estar ofendido antes de abrir um sorriso. Por mais que eu queira, sei que não posso bloqueá-lo nessas plataformas. Pode ter certeza de que a carreira dele nunca mais será a mesma depois de hoje. Eu garanto isso. As pessoas ao nosso redor conversavam ruidosamente, apontando de forma nada sutil para Kanye, enquanto aqueles que tinham ido ao banheiro voltavam a se acomodar em seus lugares. Pink decidiu mudar de assunto. Sabe, vou lhe entregar o prêmio hoje à noite. Inclinei a cabeça para o lado, confuso. Como você sabe que o prêmio é meu? Perguntei. Há outros indicados, incluindo o Kanye. Ela zombou. Ah, por favor, não tem como ver-me a perder a chance de te dar um prêmio hoje à noite, especialmente depois daquela apresentação incrível. O prêmio de melhor vídeo vai para Beyoncé. Por mais que eu discorde dos métodos do Kanye, o vídeo de Single Ladies foi um dos melhores. Isso deixa o prêmio de melhor vídeo masculino como um dos grandes prêmios da noite, e é esse que eu vou apresentar. Não pude discordar da lógica dela, mesmo sem esperar muito de uma premiação como o VMA. Tenho uma pergunta para você, disse ela de repente. Sim, perguntei.
Você teria interesse em passar uma noite comigo? Eu a encarei, atônita. O quê? Você me ouviu? Sim, eu tinha. Claro que tinha. Mas ainda assim achei difícil acreditar que ela tivesse perguntado isso com tanta naturalidade. Você não tinha acabado de voltar com seu marido? Perguntei. Meu marido me traiu, disse ela sem rodeios. Sim, nós voltamos, mas apenas com a condição de que ambos possamos dormir com outras pessoas ocasionalmente. Um casamento aberto, por assim dizer. Então, o que você acha? Lancei-lhe um olhar de desculpas. Desculpe, mas não estou num relacionamento aberto. Senão, não precisaria pensar em nada. Ela se inclinou um pouco mais para perto, sua voz baixa o suficiente para se misturar ao barulho da multidão ao nosso redor. Scarlett pode participar. Eu sou muito flexível. Eu ri da audácia dela antes de dizer, vou te dar o número dela. Convença-a a se conseguir. Ah, claro que sim, disse ela com um sorriso travesso. Felizmente, ela não insistiu nem fez nada que pudesse levar alguém a interpretar mal suas intenções em relação a mim. Voltei para o meu lugar e franzi a testa ao perceber que a cadeira ao meu lado ainda estava vazia. Taylor ainda não tinha voltado depois do que ela considerou uma humilhação pública. As luzes brilhantes do palco piscavam pela arena enquanto os apresentadores se preparavam para a próxima premiação, mas a ausência dela parecia mais pesada do que todo aquele barulho. É estranho como, quanto mais as coisas mudam, mais permanecem as mesmas. Eu me lembrava vividamente desse incidente da minha primeira vida, mas não pude fazer nada para impedi-lo. Qualquer passo dado prematuramente só revelaria que eu sabia o que ia acontecer. Depois da situação com Alan Rickman, eu não estava disposto a arriscar nem mesmo insinuar que sabia algo sobre o futuro. Mesmo que eu tivesse decidido intervir, não poderia mimar a Taylor para sempre. Ela é uma mocinha, e mais cedo ou mais tarde terá que encarar o mundo. Tudo o que eu podia fazer era estar presente para ela como amigo, não como um viajante do tempo onisciente. Ela vai ficar bem? Perguntou Lady Gaga sentada ao lado de Taylor. Espero que sim, eu disse, e lancei um olhar fulminante para o idiota sentado lá completamente indiferente. Espero que ela fique bem logo, pelo bem do Kane. Como se até mesmo alguma força superior compreendesse o que aconteceria se Kane permanecesse ali por mais tempo, um dos produtores do show se aproximou dele. A iluminação acima da plateia diminuiu ligeiramente enquanto as câmeras se reposicionavam, tornando o confronto ainda mais evidente. Receio que terei que pedir que o senhor se retire, Sr. West, disse o produtor com firmeza. 2 seguranças estavam atrás dele, prontos para agir caso Kane resistisse. Não vou a lugar nenhum, declarou Kane em voz alta. Não fiz nada de errado. Apenas disse a verdade. Pergunte a Beyoncé. Ela concordará comigo. Não importa, senhor. Várias pessoas nos deram ultimatos dizendo que não deixarão o show continuar a menos que o senhor deixe o local. É pelo bem do show que peço que se retire em silêncio. Caso contrário, será escoltado para fora. Kane se levantou a contragosto e se virou para me encarar, como se eu tivesse feito algo errado. Não fiz. Na verdade, se dependesse de mim, ele teria ficado para o evento inteiro para que eu pudesse levar adiante o que havia planejado. Terei que ajustar um pouco o plano, mas não foi um grande inconveniente. Os seguranças se aproximaram para escoltá-lo, mas ele se desvencilhou do braço e caminhou sozinho em direção à saída, resmungando baixinho enquanto a multidão observava. Bom, disse Lady Gaga, um idiota a menos. Enfim, estão me chamando para os bastidores para a minha apresentação. Vou ver como a Taylor está. Até mais. Assenti com a cabeça e o intervalo comercial terminou logo depois que ela saiu. 2 jovens ocuparam os lugares reservados para Taylor e Gaga. Ambas pareciam estar se segurando para não se constrangerem ao perceberem que sentariam ao meu lado. Ofereci um aperto de mão a cada uma antes de voltar minha atenção para o show. Para ser sincero, foi um tédio, pelo menos quando não havia nenhuma apresentação rolando. Ninguém além do Kanye West dava a mínima para quem ganhava o VMA. A maioria das pessoas estava lá para se divertir, assistir a shows ao vivo e socializar com outros profissionais da indústria. A performance de Lady Gaga foi, sem dúvida, a melhor da noite. Ela se entregou completamente, chegando a se banhar em sangue falso antes de encerrar com uma nota alta e poderosa. Adorei sua dedicação. Ela era o tipo de artista que se entregava totalmente à sua arte, mas graças à jogada de marketing do Kane, as pessoas só falariam dele e da Taylor esta noite. Assim que esse pensamento me ocorreu, aconteceu outra coisa bizarra que com certeza viraria notícia. Jay-Z e Alicia Keys estavam se apresentando quando alguém subiu ao palco sem ser convidado. Uma jovem cantora conhecida como Lil Mama. Beyoncé percebeu o que estava prestes a acontecer e tentou puxá-la para trás, mas não conseguiu impedi-la. Em segundos, Lil Mama estava no palco, dançando ao lado de Jay-Z. Ele claramente não gostou e continuou se afastando dela, lançando olhares fulminantes o tempo todo. Eu não sabia quem ela era na minha vida anterior, e mesmo nesta, só conhecia o nome dela por meio de círculos da indústria. Mesmo assim, senti uma onda de vergonha alheia. Se eu tivesse que chutar, diria que ela provavelmente estava bêbada quando decidiu invadir a apresentação. Ou talvez estivesse tentando se vingar da Beyoncé por causa da Taylor Swift, interrompendo a apresentação do marido dela. A segunda opção não fazia muito sentido para mim, mas uma coisa era certa, Jay-Z não ia deixar isso passar. Ela não era grande o suficiente para se livrar dessa confusão como Kane conseguiu inicialmente. A apresentação terminou logo depois, e tanto Jay-Z quanto Alicia Keys ignoraram completamente Lil Mama ao saírem do palco. Durante o próximo intervalo comercial, Lady Gaga voltou e sentou-se ao meu lado novamente.
Essa foi a melhor apresentação ao vivo que vi em muito tempo, eu disse seriamente. Talvez a melhor de todas. Obrigada, respondeu ela com um aceno de cabeça agradecido. Ainda bem que ninguém interrompeu minha apresentação. Não sei o que está acontecendo esta noite. Todo mundo acha que pode simplesmente invadir o palco quando outra pessoa está tendo seu momento. O mundo está cheio de idiotas, eu disse pensativamente. Quando o show recomeçou, a pessoa chamada ao palco foi ninguém menos que Pink, e ao lado dela estava um homem que sempre transmitia uma vibe muito estranha, Sean Combs. E o prêmio VMA de melhor vídeo masculino vai para Troy Armitage por Shape of You. Levantei-me calmamente e caminhei em direção ao palco. Com muita relutância, apertei a mão de Didi antes de aceitar um abraço de Pink, limpando discretamente a mão nas costas do vestido dela. Deus sabe onde esteve aquela mão que apertei. Eu te disse que você ia ganhar, não disse? Pink sussurrou com um sorriso presunçoso, afastando-se do microfone. E agora, o que você me diz sobre aquela aventura de uma noite? Oh, disse Didi com um sorriso, colocando a mão no meu ombro. Está ficando um pouco pervertido, Troy? Vocês dois podem vir a uma das minhas festas pós-show. Vocês vão adorar o ambiente lá. Tive que resistir à vontade de tremer. Pink era uma coisa. Ir a uma festa pós-show do Didi estava fora de cogitação. O mais perturbador era a naturalidade com que eles conversavam ao vivo na TV. Claro, ninguém podia ouvi-los. Mas ainda existiam especialistas em leitura labial por aí. Decidi ignorar os dois e me concentrar no que eu tinha vindo fazer. Peguei o troféu Muoma e me aproximei do microfone, na esperança de criar outro momento que as pessoas lembrariam por muitos anos. Em primeiro lugar, comecei no tom mais seco e inexpressivo que consegui. Se alguém vier aqui para me parar ou me interromper de qualquer forma, ao contrário de outra pessoa, não vou deixá-la terminar e vou dar um soco na cara dela. Não estou brincando. Por algum motivo, a plateia caiu na gargalhada e nos aplaudiu. Eu não estava brincando, mas continuei. Esperei o barulho cessar completamente antes de prosseguir. Conheci Taylor Swift há alguns anos, quando ela era apenas uma garotinha que tinha ido a um dos meus shows. Ela foi uma das pessoas que ganharam um ingresso para me encontrar nos bastidores, e no momento em que comecei a conversar com ela, soube que ela era uma garota especial. Ela me contou que escrevia suas próprias músicas e que gostava muito de música country, um gênero com o qual eu não tinha quase nenhuma experiência. Mesmo assim, ouvi suas músicas e soube imediatamente que ela faria muito sucesso um dia. Suas músicas tinham uma vulnerabilidade e uma identificação que até eu acho difícil de incorporar ao meu próprio trabalho. Ninguém ficou mais feliz do que eu quando descobri que ela ganhou seu primeiro VMA. Então foi de partir o coração ver o que aconteceu depois. Fiz uma pausa por um instante e acrescentei. O mais estranho é que eu nem culpo Kanye pelo que aconteceu. Isso surpreendeu quase todo mundo. Eu pude ver as cabeças se virando. Então, eu esclareci. Kanye West é o maior defensor da saúde mental. Hoje ele mostrou a todos o que acontece quando você se recusa a consultar um bom terapeuta ou a tomar seus remédios na hora certa. Peço humildemente aos seus amigos e familiares que o ajudem a buscar ajuda. Se nós, como celebridades, não quebrarmos o estigma em torno dos transtornos mentais, quem o fará? Olhei ao redor da sala como se esperasse que alguém respondesse. Como ninguém respondeu, continuei. Embora Kanye não esteja mais entre nós aqui, não se preocupem, ele ainda está vivo, apenas foi retirado do local devido ao seu surto psicótico mais cedo. Peço a todos que se levantem e o aplaudam se acharem que ele deve continuar lutando essa nobre batalha contra seus demônios internos e consultar um terapeuta. Ninguém se levantou por um instante. Por um momento pensei que minha aposta não daria certo e que eu teria que sair do palco envergonhado, mas então algo inesperado aconteceu. Beyoncé foi a primeira a se levantar e começar a aplaudir. Lady Gaga foi a próxima. Logo depois, Jay-Z, Katy Perry, Chris Martin, o elenco de Crepúsculo e outras celebridades também se apresentaram. Em menos de 5 segundos, a maior parte do público, pelo menos nas 5 primeiras fileiras, estava de pé, aplaudindo. Procure ajuda, Kanye, gritou alguém. Apontei na direção da voz. Ei, que ótima ideia. Vamos criar uma nova hashtag nas redes sociais. Hashtag ajude Kanye. Assim todos saberão que Kanye West está gravemente doente, com uma doença mental terrível, e precisa de ajuda urgente. Eu estava me divertindo demais no palco, garantindo que todos soubessem que tipo de maluco o Kanye era, mas eu sabia que precisava encerrar. Obrigado a todos por não subirem ao palco. Eu não sou muito bom em dar socos nas pessoas. Outra onda de risos percorreu a sala enquanto eu caminhava para os bastidores. Encontrei Taylor parada em frente a uma tela de televisão gigante que exibia a transmissão ao vivo do programa. O brilho intenso do monitor iluminava seu rosto, ainda um pouco pálido de antes. Assim que me viu, ela encurtou a distância entre nós e me abraçou forte. Obrigada. Dei-lhe umas palmadinhas leves nas costas antes de me afastar. Estás bem agora? Ela sentiu lentamente. Sim, conversei com Beyoncé e Lady Gaga. Elas me garantiram a mesma coisa que você disse antes. Mas durante o seu discurso, quando todos se levantaram contra Kanye, percebi que a culpa era dele, não minha. Assenti com a cabeça. Exatamente. Não se preocupe. Isso é só o começo. Vou garantir que ele pague caro por hoje. Legalmente não posso bloquear a música dele nas minhas plataformas, mas vou tornar praticamente impossível para qualquer pessoa encontrar as músicas dele. Não se meta nisso por minha causa, ela implorou. Balancei a cabeça negativamente. Não se trata mais só de você. Todos sabem que você é uma amiga querida. Ele também sabia disso.
Preciso mandar uma mensagem para qualquer um que pense que pode mexer com meus amigos. Ela me lançou um olhar que tentava ser severo, mas um sorriso ameaçava surgir. Ela podia até tentar disfarçar, mas eu sabia que ela adorava saber que eu a apoiava. Prepare-se, eu disse. Você está prestes a fazer seu discurso, finalmente. O diretor e o produtor do show já tinham me contado o plano de deixar a Beyoncé devolver um momento de glória para Taylor. Uma ideia genial. Foi o único motivo pelo qual eu não chamei a Taylor ao palco. Pareceria muito mais genuíno vindo de alguém de fora do nosso círculo. Conforme o programa se aproximava do final, minha mente divagava para o dia seguinte, quando eu voltaria aos treinos para The Book of Mormon. Mas apenas por este mês, pois logo embarcaria em uma turnê internacional para promover meu próximo filme, Avatar? James Cameron havia finalizado a pós-produção e o filme estava pronto para uma exibição interna. Sinceramente, eu estava animado para mergulhar de volta no mundo de Pandora e desta vez, finalmente poderei vê-lo na tela em vez de apenas imaginá-lo na minha cabeça enquanto atuo. Capítulo 317. @MusicGeek09. O Kanye realmente fez isso? Cara, deixa a garota ter o momento dela. Coitada da Taylor Swift. Essa foi provavelmente a experiência mais humilhante da vida dela. O discurso do Troy Armitage foi ótimo, e eu concordo totalmente com ele. #AjudeOkane. @Coutrigiro_M. Nunca vi nada tão grosseiro na TV ao vivo. Taylor merecia mais. Adoro a música dela, e nem foi uma grande surpresa que ela tenha ganhado. Claro, Single Ladies também foi bom, mas a Beyoncé ganhou o prêmio de vídeo do ano. @NovaNight. É verdade, @Coutrigiro_M. Por mais que eu ame o Troy Armitage levando todos os Grammys, faz sentido dividir o prêmio entre diferentes cantores. Qual o sentido de dar o prêmio de vídeo do ano e melhor vídeo feminino para Beyoncé? O vídeo da Taylor era tão bom que faz sentido terem dado a ela o segundo prêmio. Se ao menos o Kanye tivesse tido um pouco de paciência. #AjudeOkane. @Josh_Jaredfan. Kanye, Taylor, vou deixar você terminar. Eu desligo a TV. Não suporto aquele babaca pretensioso. #AjudeOkane. @NYVriter22. Minha sala inteira gritou para a TV ao mesmo tempo quando Kanye literalmente surgiu no palco como um NPC para se tornar uma piada internacional. #TeamTaylor. #GetHelpKanye. @SereneDreamer. Kanye West está desequilibrado. Troy tem toda a razão. A única coisa que Kanye deveria deixar alguém terminar é o tratamento mental dele. #Procure ajuda Kanye. @Taylor Winston. Eu odeio que por causa daquele idiota, as pessoas tenham começado a comparar Beyoncé e Taylor. Não há comparação possível entre maçãs e laranjas. Beyoncé está na indústria desde que Taylor era criança. Pessoas elegantes não rebaixam os outros para se sentirem bem consigo mesmas. Kanye nunca foi e nunca será elegante. #AjudeKanye. @TatoDeJonhon. Cara, o Kanye acabou com a carreira dele em 10 segundos. #AjudeOkane. @LilRockstar88. A expressão facial da Beyoncé dizia tudo. Alguém, por favor, faça um gif disso. @PunkerByLife. Isso vai virar meme para sempre, e ele vai se arrepender. Estou ansioso para ver as consequências. Será que o Troy vai bloquear as músicas do Kanye no Spotify ou no YouTube? Acho que não, mas seria uma jogada interessante. @Pink. Kanye West é o maior filho da puta da terra. Pode anotar. Então, o que você acha, Troy? Levantei os olhos do meu celular. A sala era um elegante espaço para conferências, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista deslumbrante do horizonte de Manhattan. Uma longa mesa estendia-se pelo centro, ocupada por alguns executivos da Fênix. Sundar Pichai estava sentado bem em frente a mim, com as mãos cuidadosamente cruzadas, aguardando minha resposta. Perguntei, com um tom de quem sabe das coisas. Sobre o quê? Me desculpe, mas essas apresentações de negócios não são para mim. Posso te dar algumas ideias, mas a parte burocrática dos negócios está além da minha compreensão. Foi por isso que te contratei, pensei. Sundar soltou um suspiro suave antes de falar. Eu estava perguntando se você gosta desta nova versão do Android que você está usando. Isso mesmo, eu disse, assentindo com a cabeça. Sim, é ótimo. Adorei. É tão limpo e fácil de usar. Definitivamente muito melhor que meu antigo iPhone. Obrigado por incorporar as ideias que eu sugeri. Sundar inclinou levemente a cabeça, um leve sorriso se formando. Foram ótimas ideias. Os gestos fizeram um enorme sucesso com nossa equipe de testes e pretendemos lançá-los no próximo ano com nossa própria linha de smartphones. Também adorei sua ideia de um assistente de voz inteligente e Sky, e integramos uma versão básica neste telefone. Ele tirou um celular novo do bolso e o empurrou na minha direção. Experimente. Ele já está configurado para você. Cumprimente a Sky com um olá. Olá, Sky, eu disse ao telefone. A tela brilhou suavemente enquanto um logotipo azul pulsava no centro. Após um breve instante, uma voz masculina calma respondeu. Olá, Troy. Como posso ajudá-lo hoje? Ergui uma sobrancelha, surpresa com a naturalidade com que me chamou pelo nome. Qual é a temperatura lá fora? Perguntei. Os pontos piscaram algumas vezes antes que a assistente respondesse. Atualmente a temperatura é de 20 graus Celsius, ou 68 graus Fahrenheit em Manhattan. Gostaria da minha ajuda para escolher a roupa que vai usar? Sorri para Sundar antes de dar minha próxima ordem. Não, mas você pode me contar sobre o último livro de Harry Potter e seu enredo?
Desta vez, os pontos piscaram por mais tempo. O último herói, de Terry Pratchett, foi lançado em 2001. Eu bloqueei o telefone e o devolvi para Sundar. Precisa de alguns ajustes. Ainda está em desenvolvimento, explicou Sundar. Nossos funcionários têm adicionado amostras de voz constantemente. Nós o integramos aos telefones da empresa. Lançaremos a versão beta em cerca de 3 meses e a versão final no próximo ano. Também daremos aos usuários a opção de alternar entre uma voz masculina ou feminina, além de diferentes sotaques e idiomas. Mas essa última opção levará algum tempo para se concretizar. Assenti com a cabeça. Certo. Ainda era difícil acreditar no sucesso que o Android havia alcançado neste mundo, especialmente porque foi lançado mais tarde do que na linha do tempo original. Caso você não tenha visto, continuou Sundar, também finalizamos a compra do Twitter, por $1 bilhão. Não acho que eles valham tudo isso, mas se recusaram a vender por menos. Tudo bem, concordei. E o Yahoo? Ele hesitou antes de responder. Estamos negociando. Oferecemos 20 bilhões, mas eles estão irredutíveis em 30. Vamos ver se conseguimos chegar a um acordo. Eu acenei com a cabeça em sinal de concordância. Continue pressionando. Precisamos dessa fusão para o Android. Enquanto isso, tenho algumas diretrizes em relação ao Twitter agora que o possuímos. Em primeiro lugar, é preciso haver uma regulamentação sobre conteúdo adulto. Sundar pensou por um momento. Você quer proibir isso? Não, respondi balançando a cabeça. É um nicho que outras plataformas não estão explorando. Seria estúpido proibi-lo completamente. Preciso de regras claras sobre o que é permitido e o que não é. Se os anunciantes tiverem algum problema com isso, prometam a eles que seus anúncios não aparecerão em páginas voltadas para adultos. De jeito nenhum eu ia banir aquela parte do site, já que a usei bastante em outra vida. Além disso, não quero que nos autocensuremos em nada nem em ninguém, a menos que o governo estabeleça regras a respeito. Pode haver algumas exceções, como no caso de alguém estar espalhando desinformação, ódio ou mentiras descaradas, mesmo após múltiplos avisos. Entendi. Mais alguma coisa? Adicionem uma funcionalidade para fazer upload de imagens e vídeos curtos, eu disse. As pessoas já publicam imagens, só que por meio de outras plataformas como Ingur ou Tumblr. O Twitter não tinha seu próprio servidor na nuvem, então precisava limitar o volume de dados. Nós temos isso, então usem. Sundar assentiu com a cabeça enquanto digitava anotações rapidamente em seu laptop. Facilitem a integração com o YouTube e o TikTok, continuei, para que um vídeo de qualquer uma das plataformas seja reproduzido sem problemas no Twitter. Além disso, aumentem o limite de caracteres. 140 é muito pouco. Parei para pensar por um segundo antes de balançar a cabeça. Por enquanto é só. Se eu me lembrar de mais alguma coisa, te mando um e-mail. Com a minha parte concluída, empurrei a cadeira para trás e me dirigi para a saída, com Benji logo atrás de mim. No último instante parei e me virei para Sundar. E certifique-se de que todos em todas as filiais da Fênix saibam que não trabalharemos com Kanye West. Enquanto tudo estiver dentro da lei, coloque-o na lista negra de todas as nossas plataformas. Dessa vez, não olhei para trás e saí da sala de reuniões. Cara, eu odeio todas essas reuniões corporativas, resmungou Benji quando entramos no corredor. São todas um saco. E se você tivesse ido para a faculdade e obtido um diploma normal, seria só isso que você faria por décadas, eu disse. Pelo menos fique feliz que comigo esses encontros sejam tão raros. Verdade, admitiu ele. Decidi mudar de assunto. Então, como está indo meu perfil no Twitter? É bom, disse ele. Veja você mesmo. Ele me entregou outro celular, já conectado à minha conta do Twitter. Eu não era muito ativo nas redes sociais, mas desde que o Facebook explodiu, eu tinha dito ao Benji para pegar o nome de usuário, Troy, em todas as plataformas que surgiram depois. Então, meu novo nome de usuário no Twitter era @Troy. Simples, limpo e elegante. A foto de perfil foi uma ótima escolha. Era do meu primeiro set de filmagem, mostrando eu, ainda criança, sentado numa cadeira de maquiagem, balançando as pernas e me preparando para minha primeira cena. Um visto azul estava orgulhosamente ao lado do meu nome. A biografia dizia, o líder supremo do exército troiano. É brega, com certeza, mas me fez sorrir. Está perfeito, eu disse, devolvendo o telefone para Benji. Espere até adicionarem a função de fotos no Twitter. Assim que isso acontecer, quero que a primeira foto no Twitter seja também a minha primeira publicação. Combine isso com o Sundar, ou com quem quer que seja o responsável por isso. Pode deixar, disse Benji enquanto caminhávamos em direção ao estacionamento. Hoje foi um daqueles raros dias em que eu estava livre do teatro. Então, é claro, hoje foi o dia em que James Cameron organizou uma exibição interna de Avatar para mim. Ele voou até Nova York especificamente para isso, o que foi surpreendentemente atencioso da parte dele. Os alienígenas azuis corriam pela floresta, serpenteando entre plantas brilhantes enquanto falavam em vozes baixas e íntimas. Seus movimentos eram fluidos e quase hipnóticos, dando vida a toda a cena. Jake Sully estava de pé, com os cabelos enrolados em uma árvore luminosa, enquanto Neytiri falava suavemente, com uma expressão calma e reverente. Nossos ancestrais vivem, Jake, disse ela com um pequeno sorriso sereno. Dentro de Eva, Jake desviou o olhar dela para contemplar o mundo incrível ao seu redor. As folhas bioluminescentes brilhavam como poeira estelar, tornando toda a cena ainda mais deslumbrante.
Seu rosto oscilou entre surpresa, admiração e tristeza, até que o peso da compreensão se instalou em seus olhos. Ele logo faria parte da equipe que destruiu essa bela utopia, tudo por causa da ganância corporativa. Nunca imaginei que a captura de movimento pudesse retratar emoções com tanta precisão. Todo grande ator tem sua especialidade. Embora eu ainda não seja narcisista o suficiente para me considerar um grande ator, eu sabia que era melhor do que a maioria. Durante anos, as pessoas me disseram que meu controle emocional e minhas sutis reações faciais eram o que faziam minha atuação se destacar. Quando aceitei fazer Avatar, minha maior preocupação era que a profundidade emocional da minha atuação se perdesse nos efeitos visuais. Sam Worthington, que originalmente interpretava Jake Sully, era um ator mediano, na melhor das hipóteses, e suas expressões faciais nunca foram totalmente compreendidas. Sua atuação parecia monótona em cenas que precisavam de mais nuances. Mas ao assistir a minha própria atuação na tela grande, finalmente pude dizer com confiança que elevei o nível desse papel. Existem alguns papéis em que ainda duvido se consegui igualar ou superar o ator original, como em O Cavaleiro das Trevas, mas para este não havia dúvidas. Além dos momentos emocionantes, os visuais eram de tirar o fôlego. Fazia tanto tempo que eu não assistia a um filme de Avatar que tinha me esquecido de quão grandiosa era a experiência. A música, a ação, os efeitos visuais, a cinematografia, a direção, até mesmo a atuação, tudo era perfeito. Então, é claro, fui a primeira pessoa a me levantar quando os créditos começaram a rolar. Era uma sessão fechada com apenas 5 pessoas na sala, mas eu não me importava com o que os outros pensavam. Eu simplesmente amei. Jim, você é um gênio, eu disse, falando completamente sério. Aquele filme foi incrível. Anote o que eu digo, estamos prestes a quebrar seu recorde para a Titanic. Ele deu uma risadinha bem-humorada antes de balançar a cabeça. Ficarei feliz mesmo se arrecadarmos metade disso. Você pode ser a estrela deste filme, mas lembre-se de que este é um filme original. A Titanic foi lançado em uma época diferente, quando a originalidade funcionava. Você está sendo muito pessimista, observei. Está tudo bem? Ele permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de finalmente falar. Realizamos uma pesquisa com potenciais espectadores e perguntamos se eles estavam interessados em assistir ao Avatar. Apenas 52% disseram que sim. É um número terrível. Com um entusiasmo tão baixo, seria um milagre conseguirmos sequer recuperar o investimento, quanto mais arrecadar o que Titanic arrecadou. Vamos nos sair muito bem, Jim, assegurei-lhe. E sinceramente, nenhum de nós está precisando de dinheiro, então não importa se o filme for um fracasso. Só quero que você saiba que criou um ótimo filme. Será um dos pontos altos da minha carreira. Da carreira de nós dois. Seu sorriso se alargou ao pensar nisso. Obrigado. Sinceramente, se este filme fracassar, me sentirei muito culpado por lhe dar o primeiro fracasso da sua vida. Eu ri. Não pense assim. Pense no futuro. Já pensou no seu próximo projeto? Porque eu tenho os direitos de um projeto que adoraria que você assumisse, se estiver interessado. Ele franziu a testa pensativamente. Já pensei no meu próximo projeto, mas não em outra história. O mundo de Avatar tem tanto para explorar em Pandora. Por que fazer algo diferente? Mesmo que o filme fracasse, eu gostaria de continuar a história em um livro. Avatar era uma franquia que adorava testar a paciência de seus espectadores, assim como George R.R. Martin. O segundo filme foi lançado originalmente em 2022, 13 anos após o primeiro. Tudo porque Cameron insistiu em filmar com captura de movimento subaquática. Como a tecnologia não existia, ele a desenvolveu do zero antes das filmagens. Por que você vai se cansar de trabalhar no mesmo filme que vem fazendo desde o início dos anos 2000? Eu disse. Se o segundo filme demorar tanto quanto este. Dee refletiu sobre isso por um momento antes de perguntar. Então, qual filme você quer que eu faça? Duna, de Frank Herbert, e respondi imediatamente. Consegui os direitos da Warner Bros. Em troca de um acordo. Sei que David Lynch fez um filme nos anos 80, mas não foi fiel ao material original por causa da interferência do estúdio. Desta vez, manter-me fiel à visão de Herbert seria minha prioridade máxima. Então, o que você acha? Ele pensou cuidadosamente antes de balançar a cabeça. Por mais que eu ame Duna, não quero fazer outro filme sobre uma forma de vida alienígena. Ainda mais um que já foi feito. Se vocês contratarem outro diretor, porém, eu poderia atuar como consultor durante a pré-produção ou talvez até me tornar produtor, se vocês estiverem dispostos a me oferecer isso. Mas não me envolverei como diretor. Ah, droga! Lá se foi meu plano genial de fazer Duna com James Cameron na direção. Por mais que eu quisesse trazer Denis Villeneuve para o projeto, precisava de um bom motivo para contratá-lo. Até então, ele não tinha dirigido nada que causasse impacto. Eu tinha quase certeza de que Incêndios foi o filme que lhe rendeu reconhecimento internacional, mas não conseguia me lembrar da data de lançamento. Vou pensar no meu problema com o diretor em outro momento. E quanto a Game of Thrones, de George R.R. Martin? Perguntei. Estamos produzindo uma série para Netflix. Você teria interesse em dirigir o episódio piloto? Adoro as Crônicas de Gelo e Fogo, respondeu ele. Só o episódio piloto, no entanto? Dei de ombros. Você poderia dirigir a primeira temporada inteira, se quisesse.
Só tenha em mente que o orçamento da série não chegará nem perto do de Avatar. Também filmaremos em vários lugares como Croácia e Irlanda. A maioria dos efeitos será prática, com exceção dos dragões ou qualquer coisa mágica. Você consegue fazer isso? Ele pensou por alguns segundos antes de dizer: posso concordar com o piloto, mas preciso ver o roteiro primeiro para entender com o que estou trabalhando. Decidirei sobre o resto da temporada depois que o piloto for gravado. Ótimo, eu disse, radiante. Então, qual seria o seu papel nisso? Perguntou ele de repente. Pesquei, genuinamente surpreso, antes de balançar a cabeça. Não sou. Ah, é? Cameron recostou-se ligeiramente me analisando. Sua participação como personagem principal na primeira temporada seria um grande impulso para a audiência da série, especialmente em uma plataforma como a Netflix, que não oferece nenhuma série original. Isso foi justo. Minha presença em Game of Thrones será um grande impulso. Mas isso não muda o fato de que eu não queria me comprometer com um projeto de longo prazo. Uma série de TV era um compromisso enorme, e eu já estava ligado a The Book of Mormon, o que eu planejava continuar pelo menos até o verão. Talvez eu pudesse fazer uma das mortes chocantes da primeira temporada? Eu era muito jovem para interpretar Ned Stark, ou eu aceitaria esse papel com prazer. Vou pensar nisso, eu disse a Cameron antes de me levantar. Agora tenho coisas para fazer, começando com a promoção de Avatar, assim como você. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.